Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a todos nesta noite de quarta-feira. Que você e a sua família sejam abençoados. Hoje nós iremos refletir sobre a doutrina da santificação. Antes de nós entrarmos no estudo, eu quero fazer uma oração para este momento e pela sua vida também. Oremos. Pai eterno, eu agradeço ao Senhor por este momento de nós termos essa oportunidade maravilhosa de refletir, de estudar sobre esse tema. Porém, meu Senhor, sobretudo, que essa reflexão venha a ter, de fato, uma prática, venha a ser uma realidade, meu Senhor, em nossas vidas. Que possamos, meu Senhor, não ficar somente na área da intelectualidade, mas vivemos, meu Senhor, dia após dia a santificação oriunda da Tua palavra. Abençoe esses irmãos que estão aqui nesta noite, abençoe os outros irmãos que assistirão esse vídeo, que a Tua paz, que a Tua graça e a Sua bondade sejam sempre sobre todos. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Hoje eu quero tratar com você o tema santificação. A palavra de Deus demonstra de uma forma enfática que a nossa salvação não é um fim em si mesma. Antes, é o início da vida cristã, através da qual nos tornamos filhos de Deus e progredimos em santificação até a consumação de todo o propósito de Deus em nossa vida. Devemos estar atentos para o fato de que a salvação não é a linha de chegada da vida cristã, antes é o ponto de partida. Então podemos definir operacionalmente a santificação como o ato sobrenatural de Deus que se inicia com a regeneração, consistindo no progressivo abandono do pecado em direção a Deus, tendo como padrão a imagem de Jesus Cristo. Meus irmãos, a santificação começa com um novo nascimento. Ela jamais terá um fim nesta vida. Nós não somos perfeitos, nem seremos, enquanto estivermos nesse modo de vida terreno. Buscamos a perfeição, caminhamos em sua direção, como está escrito em Filipenses, no capítulo 3, verso 12 e 14, mas enquanto estivermos aqui neste mundo, nós não alcançaremos a perfeição. O pecado continuará em toda a nossa peregrinação terrena a exercer influência sobre nós. Por isso, qualquer conceito de perfeccionismo espiritual que declare que o crente não mais peca é antibíblico. A palavra de Deus ensina enfaticamente que nós pecamos mesmo após o nosso novo nascimento. O que nos distingue da nossa antiga condição é que não temos mais prazer no pecado. Podemos até dizer que o pecado é um acidente de percurso na vida dos regenerados. Calvino escreve: todavia, que ninguém se engane, nem se vanglorie do seu mal, ao ouvir que o pecado habita em nós. Isso não é dito para que os pecadores durmam sossegados em seus pecados, mas unicamente com esse propósito, que aqueles que, aborrecidos, tentados e espicaçados por sua carne, não fiquem desolados, não se desanimem e não percam a esperança. Antes, que vejam que continuam no caminho certo e que tiveram bom proveito ao sentirem que a sua concupiscência vai diminuindo pouco a pouco, dia após dia, até chegarem à meta almejada, a saber, a eliminação derradeira final da sua carne, alcançando a perfeição quando esta vida mortal tiver fim. Antes, o pecado comandava o nosso pensar, agir. Agora ele ainda nos influencia, todavia não reina mais sobre as nossas vidas. Há uma total diferença entre o pecado sobrevivente e o pecado reinante. O regenerado em conflito com o pecado e o não regenerado tolerante para com o pecado. Uma coisa é o pecado viver em nós. Outra, bem diferente, é vivermos um pecado. Uma coisa é o inimigo ocupar a capital, outra bem diferente é as suas milícias derrotadas molestarem os soldados do reino.
Isso indica, meus queridos, que a necessidade do convertido adquirir novos hábitos pela prática da verdade em amor. A graça de Deus é educadora, como está escrito em Tito 2, verso 11 ao 15, agindo através das Escrituras, corrigindo e educando-nos na justiça para o nosso aperfeiçoamento. Então, a santificação é um processo contínuo pela qual Deus, por sua misericórdia, muda os hábitos e o comportamento do crente, levando-o a praticar obras piedosas. Contudo, continuaremos sendo pecadores até o fim desta existência. Éramos pecadores quando iniciamos a carreira cristã e pecadores seremos enquanto estivermos prosseguindo no caminho. Somos renovados, perdoados, justificados e, no entanto, pecadores até o último instante. Não existem carências em nossa vida cristã que não possam ser supridas pelo próprio Cristo, nosso Senhor. E Ele o faz nos renovando através do seu conhecimento pela palavra. Ao povo da aliança que se desviara do caminho do Senhor, o Senhor diz: aprendei a fazer o bem, como está registrado em Isaías, capítulo 1, verso 17. A santificação é justamente isto, um santo aprendizado guiado pelo Espírito, tendo como constituição normativa e legislativa do nosso pensar, agir e sentir a palavra de Deus. Portanto, a santificação envolve uma nova alfabetização espiritual guiada pela palavra de Deus. Berkoff, ele usa uma figura para ilustrar a nossa condição. Ele escreve assim: uma criança recém-nascida é, salvo exceções, perfeita em suas partes, mas não está no grau de desenvolvimento a qual foi destinada. Justamente assim, o novo homem é perfeito em suas partes, mas, na presente vida, continua imperfeito no grau de desenvolvimento espiritual. O apóstolo João, no capítulo 1, verso 8, inspirado por Deus, ele escreve aos crentes: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O crente, ele é chamado a uma caminhada constante. Os cristãos eram reconhecidos como aqueles que eram do caminho. Saulo, antes de convertido, ele pediu cartas ao sumo sacerdote, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Lucas relata que Priscila e Áquila, após ouvirem uma pregação de Apolo, o chamaram e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. O cristianismo é essencialmente um caminho de vida fundamentado na prática do Evangelho, conforme ensinado por Jesus Cristo. A santificação é, portanto, um desafio a perseguirmos este caminho, empenhando-nos por fazer a vontade de Deus. Por isso, a santificação nos fala de caminharmos sempre em direção ao alvo proposto por Deus, com os nossos corações humildes, desejosos de agradar a Deus, de fazer a sua vontade com um sentimento adequado. Portanto, meus irmãos, a santificação é uma mudança gradual do caráter. É um despojo do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E também é um revestimento do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Na regeneração, o Filho de Deus torna-se uma nova criatura. E isto se manifesta mais e mais à proporção que a santificação vai progredindo. O Filho de Deus é objeto de novos sentimentos, novos prazeres, novos motivos e novas aspirações. As coisas velhas são passadas. Eu quero então refletir com os irmãos sobre o primeiro ponto aqui do nosso estudo. A santificação também envolve um combate confiante, né? Os crentes, apesar de sua nova natureza, terão que combater o combate enquanto viverem. Este combate será difícil, será árduo,
A Bíblia, ela não poupa figuras para descrever essa luta com cores vivas. Todavia, a palavra de Deus nos garante com ênfase maior a vitória que temos em Cristo. Daí a nossa certeza de que devemos lutar contra o pecado, sabedores de que Deus é por nós nessa luta. A confissão de Westminster diz: esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios atestando a realidade da tentação, mas ao mesmo tempo indicando que ela não é vitoriosa sobre nós. Olha o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Notemos que a promessa de Jesus se refere ao seu socorro, que nos conduz à vitória. Isso não exclui a gravidade da tentação, da luta contra a carne, o mundo e o diabo. Em nosso desejo renovado de agradar a Deus, encontraremos sempre no pendor de nossa carne uma luta contra esse propósito, para que façamos a vontade do velho homem, surgindo daí um combate feroz. A nossa nova natureza triunfará pelo Espírito de Deus, que em nós habita, cuja presença nos identifica como filhos de Deus. Vejam o que está escrito em Romanos, no capítulo 8 e verso 9. Esse verso será aí colocado na tela para que você possa ler. A palavra de Deus diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vejam o que diz os versos 14 a 16, no mesmo capítulo de Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O escritor de Hebreus, tendo em vista o combate cristão, toma o sofrimento de Cristo como um exemplo e estímulo para a igreja. Olha o que está escrito em Hebreus, no capítulo 12, verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. No momento seguinte, indicando a gravidade desse combate, o escritor adverte os seus ouvintes, no versículo 4, capítulo 12, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. A Bíblia não deixa dúvida de que qualquer santidade verdadeira em nós estará debaixo de fogo hostil o tempo todo, da mesma forma como o nosso Senhor esteve. Paulo, com intenso vigor, em Efésios capítulo 6, verso 12, ele mostra a gravidade do nosso confronto. Olha o que está escrito. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O apóstolo está escrevendo a nossa luta contra Satanás, que está empenhado em nos afastar de Deus, em nos tornar alvos do entristecimento do Espírito que nos selou
para o dia da redenção, quando se efetuará o resgate final da propriedade de Deus, que somos nós, como está registrado no livro de Efésios, capítulo 1, verso 12 ao 13 e também 4 a 30. Contudo, meus queridos, apesar deste combate real, não devemos minimizá-lo. A palavra de Deus nos mostra a segurança que temos em Cristo Jesus. Em Filipenses capítulo 1, verso 6 está escrito: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando Pedro escreve à igreja perseguida e provada, ele escreve lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, o apóstolo Pedro escreve o seguinte: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. No versículo 5 ele continua: nisto exultais. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que apesar de uma luta intensa do combate atroz contra o mundo, a carne e o diabo, podemos já nesta vida exultar na certeza do cuidado de Deus que nos garante a vitória final. Nesse mesmo espírito, escreveu Judas, no capítulo 1, versos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. A confissão de Westminster conclui no capítulo 7, dizendo: nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia santificador do Espírito de Cristo, a parte regenerada vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. Jesus morreu pelo seu povo e nenhum de nós será arrebatado de suas mãos. Em João, no capítulo 6, versos 37 a 40, nos diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No verso 44 do mesmo capítulo está escrito assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. A nossa chamada é para combater o bom combate da fé, a seguirmos o caminho com perseverança, confiantes unicamente na graça de Deus. Quero convidá-lo agora para nós refletirmos e estudarmos sobre a santificação e a consciência do pecado. É o segundo ponto do nosso estudo nesta quarta-feira. Visto que a nossa santificação é um processo de crescimento espiritual, sendo marcado por um combate violento, e que apesar disso temos a vitória em Cristo, vale a pena destacar que em meio a esta luta, muitas vezes nos sentimos como que totalmente vencidos, tendo a consciência aguda de nossa fraqueza e pecado. Com a nítida, sabe aquela sensação de sermos derrotados, que as nossas provas vão além da nossa resistência. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, conforme já indicamos, recomenda a exultação da igreja pelo fato de sermos guardados por Deus. Ele diz: exultais, 1 Pedro capítulo
Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 ao 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Paulo também, ao olhar para si mesmo, declara: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós também, talvez tenhamos nos sentido assim em diversas ocasiões, como homem desventurado e miserável diante da bondade de Deus. E aqui não há atenuante. Diante de Deus, da contemplação da sua presença, da sua glória, da meditação de sua majestade, conforme revelada nas Escrituras, todos nós nos sentimos miseráveis, pecadores, homens de lábios impuros, o principal dos pecadores, conforme a expressão de Paulo. Entretanto, esta consciência de nosso pecado nos acompanhará sempre. Ela é uma das características dos homens regenerados que crescem em sua fé. A santificação traz consigo uma consciência da grandeza de Deus e, concomitantemente, de nossa pequenez. Daí a genuína compreensão de nossa miserabilidade diante de Deus. Quanto mais perto estivermos do santo, do nosso Senhor, mais certeza da nossa impureza teremos. Talvez, quando nós não estávamos em Cristo, não julgássemos pecado determinadas práticas triviais de nossa vida. Agora, porém, já não nos sentimos bem nesse procedimento. Temos uma consciência mais apurada da santidade de Deus e do que Ele requer de nós. Assim, crescer em santidade significa aprimorar a consciência de nossas falhas. Deste modo, Paulo, nos últimos anos da vida, ele escreve em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Calvino enfatizou que quanto mais eminentemente alguém se destaca em santidade, mais ele se sente destituído da perfeita justiça e mais que claramente percebe que em nada pode confiar, senão unicamente na misericórdia de Deus. Quanto mais profunda é a sua percepção da majestade de Deus, maior será a intensidade de seu amor a Deus. Quanto maior a sua persistência na busca de alcançar o prêmio da sublime vocação de Deus em Cristo, maior será a sua consciência da seriedade do pecado que permanece nele, e mais penetrante será a sua repugnância pelo pecado. O nosso conforto é que, mesmo Deus sendo santo, não podendo conviver com o pecado, odiando a iniquidade, e nós sendo miseráveis pecadores, Ele nos perdoa e purifica quando arrependido lhe confessamos os nossos pecados. Como está em primeira carta de João, no versículo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos para o terceiro ponto. Você acha que existem graus de santificação? A santificação, como um processo, é eminentemente progressiva. Mesmo que muitas vezes a sua trajetória seja lenta, ela está sempre se desenvolvendo, enfrentando em sua caminhada um combate que traz consigo necessariamente a ideia de graus de santidade. Mas com esta declaração, faz-se necessário alguns esclarecimentos. Isso não quer dizer que haja pessoas mais regeneradas, justificadas ou perdoadas do que outras. A regeneração, a justificação e o perdão ocorrem uma única vez, definitivamente e completamente em Cristo. Isso também não quer dizer que haja na igreja pessoas melhores do que outras. Na realidade, todos nós somos inteiramente dependentes da graça misericordiosa de Deus. E a pretensão de erguer, ainda que uma só partícula de merecimento, por menor que seja, como justificativa para a nossa aceitação diante de Deus, significa uma total arrogância da mensagem do Evangelho. Então, isso significa que a santificação não é igual em todos os crentes, e nesta vida não é
perfeita em crente algum. Todavia, sempre avança para a perfeição. O que ocorre conosco é um processo gradativo de submissão a Deus, de prazer em fazer a sua vontade e em usar os meios que o nosso próprio Senhor nos fornece para o nosso aperfeiçoamento. Daí as recomendações bíblicas para que cresçamos, desenvolvamos a nossa fé. Se não houvesse essa possibilidade, ou se a santificação fosse apenas um ato único efetuado por Deus, tais recomendações não teriam razão de ser. No entanto, a Bíblia nos exorta repetidas vezes para que cresçamos espiritualmente, nos submetendo à vontade de Deus, desenvolvendo a nossa salvação. Como está escrito em Filipenses, desenvolvem a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses, capítulo 2, verso 12, e a parte B do 12 e 13. Aqui também mostra a importância da nossa atividade em nossa santificação. Deus nos oferece todos os recursos para o nosso crescimento. Ele nos dá uma nova disposição e requer o uso consciente, responsável e submisso do que Ele nos tem oferecido. A palavra santo implica tanto devoção quanto assimilação. Devoção no sentido de viver uma vida de serviço a Deus. Assimilação no sentido de imitação, conformidade e serviço da forma como o próprio Deus serve. Com esse propósito, Jesus e Paulo oram em favor da igreja de Deus. Em João, capítulo 17, verso 17, Jesus faz uma oração dizendo assim: santifica-os na verdade, roga Jesus, provavelmente no dia anterior à sua autoentrega sacrificial. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, escreveu assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é que o apóstolo Paulo faz, intercedendo pela jovem igreja de Tessalônica. Nesse processo de formação e de crescimento, obviamente haverá lutas, combates, disciplina. Nem tudo é tranquilo e pacífico, visto que Deus, pelo Espírito, está formando um novo homem à sua imagem. Devemos acrescentar que a nossa santidade, por mais elevada que seja, sempre será inadequada diante do escrutínio perfeitamente santo de Deus. Por isso, a nossa confiança nunca deverá estar amparada em nossa bondade, boas obras ou alto nível espiritual, mas unicamente nos méritos de Cristo. Olha a advertência do apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2, verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. É Deus mesmo quem, por seu soberano poder, nos mune dos meios necessários para a nossa salvação e santificação. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 1 e verso 3, ele nos diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quero agora, meus irmãos, falar sobre o quarto ponto, a santificação, que tem um sentido escatológico. Já indicamos que a santificação é um processo que não encontra a sua perfeição nesta vida. A sua conclusão se dará em nossa glorificação futura, quando Deus completar a sua obra iniciada em nós. Nesse sentido, a consumação da santificação tem dois aspectos, um espiritual e o outro físico. Espiritual em nossa alma, quando morrermos. Físico,
quando Cristo voltar em glória, ressuscitarmos e tivermos os nossos corpos glorificados. Assim, a santificação será total. A perspectiva do encontro com Cristo, quando ele regressar em glória, deve nos motivar hoje, solicitamente, a santificação, a fim de vivermos em santidade na sua presença, puros como ele é puro. A santidade perfeita no céu encontra os seus primórdios na vida dos eleitos aqui na terra. Isso indica a nossa responsabilidade presente. Em primeira carta de João, capítulo 3, versos 2 a 3, está escrito assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Cristo morreu por nós para que ele nos apresentasse, como está escrito em Efésios 5:27, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Dentro dessa perspectiva, a igreja procura viver de forma santa para se encontrar com Cristo, conforme o seu propósito sacrificial. Teremos de ser santos antes de morrer, se quisermos ser santos quando estivermos na glória. O desejo da igreja deve ser de se encontrar com Cristo de forma íntegra e irrepreensível. Por isso, a igreja é chamada a viver hoje na presença de Deus, estando sempre preparada para o seu encontro final e jubiloso o Senhor Jesus. Este era o alvo da intercessão de Paulo, conforme vimos em 1 Tessalonicenses 5:23. Jesus Cristo, que se santificou pela igreja e que se entregou por ela, exerce o seu poder para apresentá-lo com alegria a si mesmo, uma igreja irrepreensível diante do escrutínio da sua glória. O apóstolo Judas, no verso 24, ele diz assim, ele escreveu assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Quero concluir, meus queridos, nessa noite esse estudo, dizendo que o nosso padrão de santidade não é um simples melhoramento diante dos padrões humanos, mas sim sermos conforme Cristo. Fomos eleitos para Cristo, a fim de sermos conformes à imagem dele. Portanto, devemos ser seus imitadores, seguindo as suas pegadas. A santidade não é negativa. A santidade é positiva, é ser como Deus. A santidade não significa simplesmente obter vitória sobre pecados particulares. É ser como Deus, que é santo. Que possamos assim, irmãos, vivermos nessa sociedade, nessa era presente, em santidade. Deus, Ele é operoso para nos ajudar nisso. E você também precisa fazer a sua parte. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima semana, se assim Deus quiser.